A existência do conceito de álbuns fechados foi criado lá pelos Beatles nos anos 60, mas vem perdendo muita força nos últimos tempos, e é esse o tema que nós vamos falar hoje aqui na Desconecta, depois da vinheta. Fala Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de iniciarmos o tema de hoje, aí falando sobre o conceito de álbum fechado e por que ele vem perdendo força aí no dia a dia, quero convidar vocês a entrarem lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Se você tem alguns discos parados em casa, não deixe de cadastrá-los por lá e pô-los à venda. Também lembrando aí os colecionadores, já estamos com diversos itens bacanas, passem por lá e adquiram estes itens para aumentarem ainda mais as suas coleções. Pois bem, Desconectors, vamos então a esse papo, né, cara? Esse aqui é praticamente uma continuação do vídeo anterior sobre os singles, né? Referente por que eu não acredito que os singles, né, o conceito de singles aí, iniciado lá no meio do século passado, é diferente dos conceitos de singles atuais. Refletindo um pouco mais, eu fui um pouco adiante e quis trazer aí esses questionamentos referente porque o conceito de disco, de álbum fechado, completo numa obra em si, vem perdendo força, e é sobre isso que nós vamos discutir agora. Separei, obviamente, aqui, você já conhece, em 5 pontos. Não deixe de colaborar se você sentiu que faltou mais alguma coisa, ou se você acredita que eu falei alguma besteira, também colabore, contribua aí, né? Lá nos comentários tem um espaço para a gente continuar essa discussão por lá. Vamos lá, então, aos pontos. Vamos, então, ao ponto número 1, diversidade de entretenimento. Diferentemente aí da metade do século passado, onde a música, né, os álbuns fechados eram o entretenimento número 1, hoje a gente tem uma diversidade incrível e os entretenimentos estão muito pulverizados, obviamente liderado aí pela indústria de games, que quem iniciou aí a minha geração dos 40 e poucos, pelo menos aqui no Brasil, iniciou nos games como Atari, Odyssey, acabou perpetuando e passando para seus filhos e alguns aí para os seus netos. A questão é que a indústria de games hoje é enorme e com certeza é a maior indústria de entretenimento passando o cinema. Falando cinema, esse mesmo existindo lá na metade do século passado, cada vez se consolidou mais forte como o entretenimento preferido das massas, né? Quando a gente fala em pulverização de entretenimento, eu também quero trazer esse conceito de entretenimento de massa, né? O disco ele deixou de ser um entretenimento de massa, né? O álbum completo fechado ele deixou de ser um entretenimento de massa para ficar mais nichado, né? Então, obviamente, nós colecionadores que gostamos de música, muitas vezes aí somos um pouco mais velho que essa galera mais atual, acaba assim curtindo os álbuns fechados, né? Para ouvir um disco, mas uma geração mais nova aí tem uma variedade incrível de entretenimento aí, tem os streamings de vídeos, streamings de áudios que também corroboram para essa diminuição, né, da galera curtir um álbum fechado e curtir um disco inteiro, né? Então, a fragmentação do entretenimento, né? Pouco tempo para se dedicar ao álbum, por exemplo, é sim uma forma de diminuir esse conceito de disco fechado, né? As pessoas passam menos tempo ouvindo os álbuns completos de seus artistas favoritos. Ponto número 2, a galera hoje prefere ouvir singles a discos fechados. A gente falou um pouco disso naquele vídeo, vou deixar o link aqui para vocês darem uma assistida no vídeo anterior, onde eu falo, né, da questão dos singles, mas hoje a galera acaba preferindo muito mais os singles justamente pela dinâmica que a gente vive num contexto social atual, né? Ou seja, né, cara, a gente não tem muito tempo para se dedicar com profundidade a alguma coisa, né? Então as pessoas hoje estão preferindo os singles porque pega uma ou duas músicas de um artista e já se conectam com esse artista de uma forma rasa, né, se a gente for pensar, né? Porque um álbum completo, ele dá a profundidade da música, a profundidade da obra. Se você pega uns singles separados aí, você acaba não se aprofundando na obra do artista, o que dirá ouvir toda uma discografia, como nós, colecionadores e amantes da música, gostamos de ouvir. Antes da gente continuar por aqui, não te esquece de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho de subscribe se teu YouTube está em inglês e inscreva-se aí se está em português. Vamos ao ponto número 3, o aumento de playlist.
cara, cada vez mais a gente vê o aumento de playlists, principalmente nas plataformas de streamings, né? Então as pessoas não têm muito tempo hoje para se dedicar com profundidade a um determinado artista, como eu falei no ponto anterior, e acaba se dedicando a ou montar a sua playlist ou já receber essas playlists vindas destes tipos de aplicativos, né? Inclusive, essas playlists acabaram substituindo muito as playlists e os setlists aí das rádios, né, e dos DJs que compõem essas rádios e apresentavam seus programas, e hoje, então, elas já vêm completa vindo direto da plataforma, como eu falei, ou mesmo o cara montando aquelas músicas que ele mais gosta e não se aprofundando ou se dedicando muito à obra completa do artista, seja o álbum fechado ou seja a sua discografia. Ponto número 4, a experiência dos streamings prejudica a audição de um álbum completo. Exatamente do que eu falei anteriormente, né? As pessoas acabam se dedicando muito mais às playlists, muito mais a ouvir um lançamento de um single do que especificamente um álbum completo do artista. E quando eu digo as pessoas, eu estou falando aí do mercado de massa. De novo, obviamente nós colecionadores, amantes, gostamos aí de ouvir o álbum completo, entender o conceito do álbum, ler as letras, né? Enfim, se aprofundar, mergulhar na obra do artista, o que é o contrário das massas, é verdadeiro, né? As pessoas hoje elas não querem perder, entre aspas, aí, né, tempo ouvindo música, e muitas vezes essas músicas acabam servindo de pano de fundo para alguma outra atividade, né? Seja lavar uma louça, ler um livro, dar uma caminhada, uma corrida. Então, assim, esse formato do streaming acaba ajudando ou fazendo com que as pessoas tenham mais facilidade de ouvir músicas separadas, singles, playlists, e prejudica então a audição de álbuns completos em profundidade, inclusive, né, prejudicando na questão das informações do álbum, né? Muita gente, assim como eu, curte ali ver quem é o engenheiro de som, quem produziu, né, ter toda a parte da ficha técnica, né, ver melhor ali a arte do álbum, né, a contracapa, pegar as letras, e o streaming prejudica nessa questão de experiência, pensando aí, né, pensando no álbum completo. Chegamos então ao final dessa discussão, vamos ao ponto número 5, esse para mim o mais importante dessa discussão. Eu quero saber de ti se você concorda comigo ou não, e não só sobre esse ponto, mas sobre todos esses 5 pontos que eu levantei aqui. Deixa nos comentários a sua opinião. Então vamos lá, ponto número 5, os artistas começam a desistir de lançar álbuns recorrentemente, justamente porque nos shows o público quer só ouvir os clássicos, cara. Não foi uma nem duas vezes que a gente ouve aí declarações da galera do Kiss, por exemplo, ou mesmo de algumas outras bandas, onde eles confessam, né, que lançar novos álbuns não os estimulam mais porque o público quer apenas ouvir os clássicos, as músicas clássicas, né? Então, muitas vezes os artistas acabam não tendo muito esse incentivo, né? Se o público no qual eles criam as músicas não tem vontade de ouvir as músicas novas, por que ele, como os artistas, vão despender um tempo para fazer uma turnê mundial especificamente de um álbum? Vai lá e faz uma turnê mundial sem ter álbum para ser lançado, porque o público em si quer só ver os clássicos, e isso é muito triste, né, cara? Porque existem bandas mais antigas aí que tem muito potencial para lançar novos álbuns e de uma certa forma acaba demorando mais para lançar justamente por esse motivo, e isso acaba desestimulando muito aí, principalmente os fãs como eu aí, acredito que você que assiste esse canal, assiste o Desconecta também, né, cara? A gente quer ver muitas vezes músicas novas, inclusive ao vivo, né, cara? Eu quando vou no show de uma banda, gosto muito de ver as músicas ao vivo. Mas a massa, né, a galera que consome, o mercado geral, já não quer mais isso. Era isso então, Desconectors, esses aí foram 5 pontos de por que os álbuns completos, os discos completos aí estão perdendo força no mercado atual. Já estimulei vocês aí a deixarem os comentários aqui embaixo, então tá aí aberto pra gente continuar trocando uma ideia. Lembrando também, antes de finalizar o vídeo, convidando você a ir lá no site desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. No final deste vídeo vou deixar mais um card aí para vocês continuarem maratonando o canal.